Oi, gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo. Agora para gravar realmente o primeiro vídeo, né? Porque aquele primeiro foi mais uma apresentação, então dessa vez eu vou falar verdadeiramente sobre algum tema. Eu fiz aqui minha pautinha que eu disse para vocês que eu faria, ela existe, e eu vou falar sobre uma questão que é muito atual. Eu vou falar um pouquinho sobre o Covid. Por que eu escolhi falar sobre isso? Eu poderia falar sobre todos os temas, eu poderia já iniciar falando de conteúdo, porque essa é a proposta do canal. Mas eu decidi falar um pouquinho sobre o Covid, por quê? Eu trabalho com direito, principalmente direito imobiliário, e grande parte das minhas questões são locatícias, e o que mais tem chegado até mim no momento são questões de locação influenciadas pelo Covid. Então eu achei legal trazer aqui para vocês essa questão, falar um pouquinho do que eu penso, da minha opinião. Antes de tudo, eu já vou deixar claro que existem opiniões divergentes. A gente sabe que o direito é uma matéria que acaba dando a possibilidade de você ter várias opiniões. Então, vários doutrinadores pensam como eu e vários pensam diferente. Mas eu vou aqui expor minha opinião, porque é meu canal, né? Então, nada mais justo do que eu exponha a minha opinião. E falar um pouquinho sobre o contrato, tá? De locação. Primeiro de tudo, a gente precisa entender uma coisa fundamental, que o contrato de locação é um acordo de vontades. As duas partes, elas conversam e elas decidem se obrigar a determinada coisa. E essa determinada coisa é estipulada através desse contrato, que é chamado contrato de locação. Contratos esses que são regidos pela Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locações. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é importante a gente saber que a gente não está diante de um contrato consumerista. A gente não está diante de um contrato em que existe uma hipossuficiência. Nesse contrato, no contrato de locação, nós temos o locador e o locatário em pé de igualdade. Supostamente eles debatem e chegam a um denominador comum para formar esse contrato de locação, tá? E aí, dentro disso, a gente tem que entender que os contratos, de uma forma geral, eles são uma manifestação de autonomia de vontade. E no nosso ordenamento jurídico, o legislador pensa da seguinte forma: ele não quer interferir efetivamente e de forma incisiva nas relações privadas, tá? Na cabeça dele, vale o quê? Vale que as partes negociem, as partes cheguem ao denominador e as partes cumpram o contrato. Então, a menor interferência legislativa é a melhor. E isso a gente chama de autonomia da vontade privada. Isso é de grande importância dentro do direito civil e a gente precisa deixar isso claro aqui. E por que eu estou deixando isso claro? Eu estou deixando isso claro porque, a partir da pandemia, o que aconteceu? Aconteceu que os contratos que a priori estavam equilibrados e todos certinhos, deixaram de ficar equilibrados e todos certinhos. Aquele locatário que tinha como pagar e cumprir aquela obrigação contratual estipulada inicialmente, não tinha mais como cumprir essa obrigação contratual pactuada nesse momento aqui. E a partir do momento que ele se vê nessa sinuca de bico e nessa situação, ele quer o quê? Ele quer que o locador mude esse contrato, para que ele possa continuar seguindo o contrato e concluindo esse contrato da forma que eles tinham estipulado aqui nesse momento. E aí a grande dúvida que tem agora, que todo mundo fala e que todo mundo pergunta é: o locador é obrigado a renegociar esse contrato? Gente, na minha opinião, não. Ninguém é obrigado a nada, tá? Como a gente tá falando de autonomia de vontade, a gente tá falando que as pessoas têm vontades diferentes e elas podem querer ou não querer determinada coisa. Mas eu acredito sim que o locador, ele, por uma questão de boa fé, tem a obrigação de ao menos escutar esse locatário, tá? E por que eu digo isso? Se a gente for lá no artigo 422 do Código Civil, ele fala que as diretrizes do contrato são a probidade e a boa fé. E o que seria essa boa fé? Assim, que foi o que eu trouxe aqui a princípio. O princípio da boa fé, gente, ele deixa claro que vão ser inseridos deveres anexos nessas obrigações. Porque quando a gente monta o contrato, a gente tem as obrigações que estão lá, pautadas direitinho naquele contrato. Você sabe o dia que você tem que pagar, o quanto você tem que pagar, o que eu tenho que dar, o que eu tenho que receber, tudo fica ali muito definidinho. Mas o princípio da boa-fé, ele acaba trazendo obrigações anexas a esse contrato que são de conhecimento geral, que são gerais, como a lealdade, como o dever de informação, de negociação, entendeu? Isso fica a cargo das partes e é uma coisa que é inserida
meio que todo mundo já sabe. Pois é, e devido a isso mesmo, devido a essa necessidade e a esse princípio, é que eu acredito que o locador deve, no mínimo, tá? Como um dever de cooperação, um dever de lealdade ao contrato e à pessoa que está envolvida com ele nesse contrato, escutar. Escutar o que o locatário tem a dizer, escutar o quanto ele foi afetado por conta dessa pandemia e ver se efetivamente ele pode ou não pode renegociar esse contrato. Porque a gente tem que entender que, obviamente que a pandemia afetou 90% da população. Obviamente que as pessoas podem não ter condições de dar continuidade ao contrato. Isso é uma coisa viável e possível. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que esse locador, muitas vezes, usa esse valor da locação como complementação de renda. Pois é, gente, muitos locadores não usam como renda extra, eles usam como complementação de renda, ou seja, aquele valor realmente vai impactar na sua subsistência. Ou seja, tirar aquele valor ou reduzir aquele valor significa o quê? Não conseguir dar continuidade à sua subsistência. Então é muito complicado a gente lidar com isso e imaginar que todos os locadores têm que renegociar e você gerar essa obrigação no locador, correto? Ok. Mas se você escutar o que o locatário tem a dizer, conseguir chegar num acordo, que esse acordo proporcione você continuar vivendo, continuar tendo a sua subsistência, uma vida digna, e consiga atingir o objetivo do locatário, que é continuar no imóvel e pagando, mas às vezes pagando um valor um pouco menor, pelo menos por um período de tempo, eu acho que seria válido, gente. Porque assim, a gente tá vivendo um momento que é um momento inimaginável. Eu acho que essa é a única palavra que a gente pode dizer pro Covid. Inimaginável. E as pessoas realmente foram afetadas. Por mais que elas não quisessem ser afetadas, elas foram afetadas. E esse impacto é profundo. E se a gente for pensar, o mercado imobiliário vai ser atingido, já está sendo atingido, e você perdeu uma locação, impacta no fato de que você, para conseguir uma nova locação, também pode ser complicado, entendeu? Além de perder o locatário, além de tudo isso, você ainda vai ter que lidar com o fato de arcar com os custos de condomínio e IPTU sozinho e tentar uma locação, que pode não ser fácil nesse momento. Então, assim, tudo é pensar nas circunstâncias, pensar se você pode de alguma forma ajudar aquela parte ou não e pensar se vale a pena, tá? Eu acho que, assim, a obrigação de escutar é uma obrigação que vem não só do princípio da boa-fé que a gente expõe no artigo 422 do Código Civil, mas também de uma questão social, humana. Você escutar a outra parte, escutar o que ela tem a dizer, ver se você pode auxiliar de alguma forma sem se prejudicar, é uma coisa que, pra mim, não deveria nem ser explicada, deveria ser uma coisa automática. Mas, dentro dos parâmetros legais, a gente pode citar o artigo 422, pode citar esse princípio da boa-fé, esses deveres anexos, e um desses deveres anexos nos leva a crer que o locador, no mínimo, deveria ouvir a outra parte. Não digo aceitar o que a outra parte tem, mas talvez tentar uma renegociação a ponto de se sentir contemplado e contemplar a outra parte também. Porque, como a gente sabe, para iniciar um contrato, para iniciar o seu contrato de locação, você teve que discutir as cláusulas desse contrato de locação. Muitas vezes, algumas coisas o locatário não aceita, você vai cedendo daqui, o locatário cede dali e vocês formam esse contrato, que não é um contrato consumerista, não é um contrato de adesão. Gente, isso também é muito importante porque as pessoas me perguntam isso. Você não é obrigado a aceitar todos os termos que estão no contrato de locação. Você pode discutir esses termos, entendeu? Você pode virar para o seu locador e falar, olha, eu não concordo com isso que está previsto aqui. Eu não acho isso válido, não tem como aceitar. Assim como ele pode dizer, olha, não tem como trocar, talvez minimizar aqui, minimizar ali. E vocês discutem para chegar num denominador comum e esse contrato conseguir ser seguido até o final, tá? De uma forma que contemple os dois envolvidos, locador e locatário. Então, gente, eu acho que esse é o primeiro tema, porque, assim, muita gente me pergunta sobre essa obrigatoriedade. Obrigatoriedade de renegociar, obrigatoriedade de refazer o contrato, obrigatoriedade de fazer um acordo. Eu acredito que não exista obrigatoriedade de renegociar, não exista obrigatoriedade de você aceitar o que o locatário está falando, mas eu acho que existe sim
Por esse princípio que eu citei, a obrigatoriedade de ao menos escutar e tentar renegociar esse contrato, tentar ver um viés que faça com que as partes continuem a exercer esse contrato sem a necessidade da utilização do judiciário, tá? Porque foi como eu disse, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem a autonomia da vontade privada, tem uma autonomia desses contratos privados e o legislador tenta intervir o mínimo possível nesses trâmites. Então, é muito claro para mim que as partes têm que tentar negociar e têm que tentar entrar num denominador comum, sim, assim como elas fizeram no começo do contrato. Em meados do contrato aconteceu um fato imprevisível, que é o Covid, então vocês também podem muito bem renegociar esse contrato e tentar chegar num denominador comum que seja bom para os dois. Bom, eu acho que é isso, gente. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso. Acho que é importante, acho que a gente está vivendo um momento atípico que tem que ser repensado, tem que ser analisado com calma, cautela. E no próximo vídeo eu trago outro tema que eu espero que seja importante para vocês. Tchau e até o próximo!